A gente vai voltar a falar sobre a cotação do dólar comercial, que fechou há pouco, né, Ju? Ju, que está de volta aqui com a gente. Pois é, vamos atualizar. E fechou salgado, né, Juliana? Fechou perto do recorde ali do dia, que o dólar chegou a passar dos R$ 4,32. E agora, então, o dólar acabou de fechar. A gente tem aqui o fechamento R$ 4,319. Então, pertinho ali do recorde, né, Leila, que foi ali por volta do meio-dia. 319 para arredondamento científico é 32, né? É quase 32, né? Aí chegou a bater ali o recorde no começo da manhã. Então, agora, de novo, fechou o dia batendo um novo recorde nominal, né, que se fala, que é descontando a inflação. A gente tem também o movimento aí do dólar na semana. Essa última semana, olha como variou, Leila. Isso aqui também você vê o quanto que tem de instabilidade, né? Mas uma pressão aqui de alta da moeda americana, como a gente estava falando, a gente tem um cenário mundial onde o coronavírus elevou o chamado risco do mundo crescer menos, a China, e por consequência afetar a economia mundial, né, Leila? Então a gente vê uma pressão de dólar aqui no Brasil subindo e também no resto do mundo também. E aqui no Brasil a gente tem essa questão que a gente estava conversando agora há pouco, que tem a ver com o fato da gente estar com um juro muito baixo, né? Então está entrando pouco gringo aqui no Brasil, que também quer colocar dinheiro aqui no Brasil quando tiver uma certeza maior de que a economia brasileira vai engrenar, vai crescer aí para valer, Leila. Isso reflete também, acho que uma precaução, né, cautela e muitas dúvidas em relação ao desempenho da nossa economia, considerando que a China é um importador das nossas mercadorias tão importante, né? Exatamente. Olha, vamos então chamar a Gabriela Bride, que fala com a gente lá de São Paulo. A Gabi está exatamente numa corretora, vai falar para a gente como é que está o mercado financeiro, como é que foi o dia hoje. Bom, que o dólar fechou nas alturas a gente já sabe, então conta para a gente, bolsa também, como é que ficou e o que os operadores estão dizendo, o que o pessoal do mercado está falando a respeito desse dólar aí com tanto vigor. A conta dele está liberada, está ativa. Oi, Leila, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Globo News. O mercado está um pouco azedo. A bolsa está caindo 1%. Quem vai explicar isso para a gente é a Camila Abdel-Malak, economista-chefe da Vida Investimentos. Camila, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Globo News. O que explica esse dólar nas alturas? Ainda o coronavírus, né? O mercado, ele estava na expectativa na semana passada que essa semana fosse ser uma semana um pouco mais sossegada em relação a esse noticiário, mas isso não acabou acontecendo, não por conta apenas do coronavírus, mas porque o mercado também não tem outro foco. Na ausência de notícias, né, na cena doméstica, seja de indicadores de atividade econômica ou também do retorno do trabalho no Congresso, a gente fica focado na cena externa e isso acaba prejudicando a taxa de câmbio. E o que justifica esse estresse no mercado? O coronavírus. Infelizmente, o estresse é por conta desse evento. E isso não está afetando apenas o Brasil, mas as moedas em geral. E enquanto essa situação não se normalizar, a gente vai continuar sendo penalizado. Há uma expectativa do mercado de uma intervenção do Banco Central para tentar controlar o dólar? Eu acredito que o mercado entende que o Banco Central deve agir quando esse movimento ele é descolado, né, de outras moedas, e não é o que a gente está observando. Então, a gente está num movimento de apreciação do dólar em relação a todas as moedas. Então, não só o real está sendo penalizado, como os outros emergentes. É que o real é a segunda moeda mais penalizada dentro desse grupo. Então, acredito que o Banco Central ele deva ser parcimonioso e esperar ver como que a situação vai se normalizar para pensar em alguma atuação ou não. O dólar atingiu hoje mais um recorde nominal. O que a gente pode esperar para a próxima semana, Camila? A tensão ainda com o desdobramento do coronavírus e na expectativa também da retomada dos trabalhos no Congresso para entender como que vai ser a retomada das pautas por lá. Se a sinalização for positiva, deve ter aí um espaço talvez para recuperação da taxa de câmbio com esse coronavírus sendo deixado de lado. Então, enquanto não houver uma notícia positiva no cenário doméstico, a gente vai depender mesmo do receio com o coronavírus, é isso? Exatamente. A gente fica no aguardo, né, dos desdobramentos no Congresso em relação às reformas. Essa seria uma expectativa, né, para a valorização da taxa de câmbio, às vezes uma sinalização positiva com a reforma da Previdência, com a reforma administrativa, com alguma das pautas. E isso iria tirar um pouco do foco, né, desse peso que a cena externa está tendo na taxa de câmbio.
Camila, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Globo News. Leila? Obrigada, Camila, obrigada. Gabi, pelas informações aí direto de São Paulo. Pois é, Ju, o que a gente pode esperar para a semana que vem é que a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem, pois né? Pois é, e a grande preocupação é essa, a nossa economia está dando sinais ambíguos, né? No final do ano o comércio decepcionou, a indústria decepcionou, a gente deu o dado da indústria, né, essa semana, que realmente mostrou queda da produção industrial, e agora com esse dólar mais alto, o coronavírus e tal, isso pode puxar ainda mais a economia para baixo. Então a gente está realmente vivendo aí um momento de preocupação, com certeza. Esperamos dias melhores, sem dúvida nenhuma. Valeu, Ju. Obrigada.